Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Andressa, do Maternidade na Austrália. Eu criei este canal no YouTube, tenho também meu Instagram, que é Maternidade na Austrália, pra falar sobre vida com filhos aqui na Austrália, né, e dar dicas aí, principalmente pro pessoal que quer vir com filhos, ou que já mora aqui, ou que chegou há pouco tempo. Então eu tento ajudar aí com dicas e falar sobre como que é essa vida aqui, né. Eu tenho 2 filhos aqui e hoje eu vou contar sobre os meus primeiros sintomas da minha segunda gravidez. Esse é o jeito que eu vou conseguir fazer pra eu almoçar, né? E fazer o meu almoço. Ele aceitou ficar ali, então vai ser desse jeito por enquanto. Então eu decidi fazer esse vlog pra contar meus primeiros sintomas de gravidez. E não tem jeito, né? Aqui é maternidade real, eu não tenho tempo de ficar sentada, sabe? Arrumar bonitinho pra fazer esse vídeo, não tem como. Eu já tentei várias vezes e nunca sai. Então eu vou fazer ele dessa forma. Tenho que dar um papo aqui na cozinha mesmo, enquanto o meu almoço fica pronto. E o Bernardo tá aqui bonitinho, feliz, balançando. E isso pode durar tipo 5 minutos, que não dá nem pra eu cozinhar meu macarrão, que vai demorar 10. Bom, então vou contar aí quais foram meus primeiros sintomas, né? Como que eu descobri que eu estava grávida. Depois eu posso contar também um pouco sobre a questão de trabalho aqui na Austrália, como funciona, posso contar sobre a minha área. Eu sou química e sou esteticista também. Um pouquinho antes de eu engravidar, eu tive meu negócio na área de estética e daí eu tinha conseguido uma outra vaga que era na minha área de química e acabei voltando para a área de química porque era uma área mais estável, na época tava me rendendo mais dinheiro também, a estética tava bem parada para mim, então acabei indo para lá e posso contar isso em outro vídeo, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa, posso contar aí como é que foi minha jornada desde quando eu cheguei aqui na Austrália, os empregos que eu tive, o que eu fiz e... não sei, de repente posso ajudar alguém, né, pelo menos eu acho que foi legal tudo que eu aprendi. Tenho muita vontade de ter um segundo filho. O Benny já começou a pedir por irmãozinho também, inclusive algumas vezes ele falava que ele viu um bebê no quarto dele. Eu fiquei com um pouco de medo, pra ser sincera, mas eu não sabia se ele tava falando só porque ele tava falando, não dava pra entender direito o que ele tava falando, né, ele falava bem pouco. Mas enfim, ele começou a pedir um irmãozinho, todos os amiguinhos dele tinham irmãos, né, e ele pedia muito por um irmão e tal. E a gente começou a pensar, né, sobre a ideia, falamos, talvez, né, acho que vai ser legal, vamos ver. E daí eu também tava nesse emprego que era bem estável, né? E completando o ano lá, eu sabia que eu podia tirar de 6 meses a 1 ano de licença, mesmo que não seja todo período remunerado, mas que eu poderia voltar e meu emprego estaria lá, né, garantido pra mim. Eu também queria esse gap de 5 anos entre eles, né? Então pra mim tava mais ou menos na hora. E aí a gente começou a conversar e batemos o martelo. Olha, então, sei lá, acho que era setembro. A gente falou assim, então daqui 1, 2 meses a gente talvez comece a tentar, senão a gente deixa pro ano que vem mesmo. Acho que daqui 1, 2 meses a gente começa a tentar, que vai ser legal, nasce na primavera do ano que vem, né? Eu acho que vai dar certo. A gente tinha uns planos também pro outro ano. Então a gente falou, de repente dá certo. E aí, o que aconteceu foi que eu acho que a gente conversou isso uma semana e eu já tava tendo alguns sintomas esquisitos. E, na verdade, a gente descobriu a gravidez, tipo, na outra semana. Então foi muito assim, tipo, acho que o Bernardo tava ali. Fala de mim, que eu tô aqui, eu vou chegar, sabe assim? Na época, eu trabalhava num laboratório específico, né? Eu trabalho numa universidade daqui. E eu trabalhava num laboratório específico que era pra gente fazer o setup das aulas. Setup é tipo você organizar, né? Fazer todo o preparo pras aulas de hematologia, transfusão e coisas assim. E eu me lembro que eu passava muito mal. Eu tava passando muito mal. E eu trabalhava muito, tá? Eu trabalhava bastante. Tem gente que eu sei que fala que aqui na Austrália é bem tranquilo de trabalhar. Acho que depende do trabalho que você faz. Eu, pelo menos, trabalhava muito, ficava muito em pé. Os meus trabalhos anteriores, eu acredito que era realmente um pouco mais tranquilo. Mesmo que sempre foi nessa área, né? Desde que eu cheguei aqui, eu sempre trabalhei em laboratório em universidade. E eu lembro que eu passava muito mal. Mas era um passar mal, assim... Eu tava, por exemplo, fazendo alguma coisa e aí me vinha aquele cansaço extremo. Primeiro começou com cansaço. Era um cansaço extremo, que assim, parecia que as minhas pernas não aguentavam o meu corpo, sabe? Eu ficava, meu Deus, que cansaço. E o meu coração parecia que ele dava uma desritmada, assim, ó. Ele parava, depois ele acelerava e ele voltava ao normal. Eu ficava, tipo, meio zonza, meio estranha, meio... Não sei, algo tá acontecendo, sabe? Aquela sensação esquisita. Não tinha muita fome também. Eu me lembro que eu comia, tipo, de manhã e na hora do almoço parecia que meu estômago ainda estava cheio. Isso eu tive na primeira gravidez também. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui contando sobre os meus sintomas da minha primeira gravidez. Olha, 5 anos atrás. Quer dizer, o vídeo não é de 5 anos atrás, né? Porque eu fiz o vídeo há pouco tempo. Mas quem quiser dar uma olhada lá, vocês vão ver que é diferente. Então, eu senti isso. Eu tinha dores nas costas. E... foi mais ou menos isso, assim, até entre o começo, bem comecinho de setembro, eu diria, que eu tava assim.
depois, ali mais ou menos, acho que a segunda semana de setembro, eu me lembro que eu tinha uns... Como se assim, a minha pressão parecia que ela caía e daí ela voltava, sabe? Então, eu ficava branca, parecia que eu ia desmaiar. E eu trabalhava com uma senhora, né, que a gente trabalhava no mesmo laboratório, às vezes ela saía, me deixava fazendo as coisas e voltava e tal. E tinha muita coisinha, tipo, muita amostrinha de sangue, aquele cheiro de sangue. Todos os cheiros, a gente fazia muita coisa pra identificar, né, o tipo sanguíneo e tal. E tinham coisas também que eram ali de hormônios, algumas coisas pra fazer pegadinha com os alunos. Tudo isso, eu senti os cheiros. Ela falava, mas não tem cheiro esse negócio. Eu falava, nossa, que negócio fedido. Meu Deus, esse negócio tá muito fedido. E ficava branca, passando mal, assim, sério, muito mal. Parecia que eu ia desmaiar. E eu falava pra ela, olha, eu preciso sentar. E aí eu comecei com as cólicas. Isso foi algo que aí começou a me dar um alerta. Só que esse alerta não foi em relação à gravidez. Esse alerta foi, eu achei que eu devia estar com alguma coisa muito séria. Porque eu falei assim, bom, agora eu tô sentindo cólica e eu tô, tipo, passando mal desse jeito. Eu senti uma dor nas costas, falei, nossa, será que eu tô com endometriose ou de repente um cisto, alguma coisa, não sei, né? Porque realmente assim, parecia que eu ia desmaiar e voltava, sabe? E isso eu não tive na primeira gravidez. Então, como, sei lá, você se baseia no que você sentiu da primeira vez, né? E eu fiquei assim por mais ou menos uma semana. E aí, quando foi dia 14 de setembro, eu fiz o meu primeiro teste de gravidez. E eu me lembro que saiu, assim, uma listrinha muito fina. E aí foi muito engraçado, porque eu fiz o teste. Peraí, que o Bernardo tá aqui chorando. Bom, o bebê sobre o qual eu vos falo já nasceu, né? Então ele tá aqui querendo atenção. Enfim, e o que aconteceu foi que eu fiz o teste. Por quê? Aí eu já comecei a achar, não sei, eu falei, eu tô estranha porque eu tava com muito sono, muito cansaço e eu tava tendo insônia. Insônia pra mim e cansaço, tipo assim, ó, você tá com muito sono e insônia, eu falei, putz, não sei não, hein, vou fazer um teste. E aí eu fiz o teste rapidinho e coloquei na gaveta do banheiro e o Benny saiu correndo lá pra cima e eu tava secando o cabelo. Ele saiu correndo lá pra cima pra falar comigo, e eu falando, tá bom, tá, eu já vou descer pra resolver. Ele falou, nem vou secar o cabelo nem nada, eu lembro que eu amarrei o cabelo assim e desci. Aí eu voltei e falei, bom, deixa eu ver esse teste, porque... Se você deixar lá e depois você volta e dá uma listrinha a mais, você nunca vai saber se realmente é porque você deixou lá por muito tempo ou se é alguma coisa, né? E aí eu fui ver e tinha uma listrinha bem fininha, mas bem fininha. Meu Deus. E assim, a minha menstruação, ela devia faltar ainda uns 6 dias pra vir. Ainda não tava atrasada nem nada. E eu me lembro que eu desci correndo. E aí eu falei assim, nossa, eu achava que, tipo, quando eu ia engravidar pela segunda vez, eu ia fazer uma cartinha, né, sei lá, ia falar pro Nando, nossa, olha só, estamos grávidos, fazer uma caixinha, sabe, aquela coisa bonitinha. Não aconteceu nada disso. Eu desci com o teste na mão e ele tava sentado e eu me lembro que eu falei pra ele, que bom que você tá sentado. Aí eu pus o teste assim, ó, na frente dele e ele ainda olhou e falou assim, o que é isso? Eu falei, você não vem com o que é isso não, porque agora você sabe muito bem o que é. Aí eu falei assim, você tá grávida? Eu falei, eu tô grávida. E me deu um ataque de choro, eu comecei a chorar. Nessa hora, milagrosamente, o Benny começou a assistir. Ele não assiste TV, tá? Ele não gosta. Ele começou a assistir, brincar no chão, assim, a gente conseguiu conversar, ter uma conversa normal. E eu me desembestei a chorar, eu falei, eu não acredito, eu tô grávida. E aí ele falou, nossa, não, calma, eu não acredito. É uma listra muito fina, né? Não é possível. Peraí que eu tenho que mexer aqui meu macarrão, já volto. Vou continuar aqui que meu macarrão tá que tá, né? Bom, enfim, e daí ele falou que ele não acreditava porque a listrinha era muito fina, né? Ele falou assim, nossa, não, mas não é possível. Eu falei, Nando, quando dá uma listra, se dá, meu filho, não importa se é fina, se não é. Tá grávida, eu tô grávida, eu tenho certeza que eu tô. E aí ele falou assim, não, eu não acredito não. Aí, falei, bom, então eu vou comprar o outro teste lá, né? O Clear Blue, que é o que mostra quantas semanas e tal. E ele sim é bem, né, bem certinho. Se falar que tá, não tem jeito. Aí, ele não queria ir porque ele tava super cansado. Aquele dia ele tinha trabalhado, assim, um montão. E aí ele falou assim, não, mas eu não quero ir não. Aí eu falei, não, eu vou com o Benny. Porque o Benny quis ir comigo, na verdade. Eu falei, então tá, então eu vou com o Benny e tal. E aí fui lá eu, né, comprar o teste com o Benny. Foi bem engraçado, assim, essa sensação. Porque eu falei, nossa, né, eu tô com um, indo comprar o teste pra saber se eu tô com outro aqui dentro. Foi muito legal. E aí, na volta, o Benny acabou dormindo no carro. E... aí a gente voltou, né, colocou ele pra dormir, aquela coisa toda, né. E aí eu desci de novo, né, descemos e eu falei pra ele, bom, e aí, né, passo?
lógico, né? Você comprou o teste, faz lá. Aí eu fui e fiz, eu falei pra ele, ó, mas eu não quero olhar. E demorou, o do Benny foi bem rápido pra aparecer o resultado. O do Bernardo demorou. Aí eu fiquei lá, falei, então olha você aí e me fala. Aí eu sentei lá. E é tão diferente, porque do Benny foi muito diferente quando eu descobri. E a forma que eu contei e tudo mais, né, assim, foi muito diferente, sabe? E aí ele ficou segurando e eu ficava olhando assim, e foi muito engraçado, porque ele tava segurando o teste, né, e no fundo aquele monte de brinquedo espalhado, sabe, aquele monte de coisa. E quando foi com o Ben era totalmente diferente, porque a gente não tinha uma criança ainda. Então era muito diferente. Até a foto que eu tenho, assim, dos testes, eu vou tentar achar aqui as duas e vou colocar a diferença de uma e da outra. Elas são muito diferentes, né? Porque uma a gente já tinha criança, então aquele fundo de brinquedos, sabe, espalhado e tudo. E outra que acho que a sensação é diferente também, né? Quando já é o segundo, você já sabe mais ou menos o que vai por vir. Óbvio que quem me acompanha sabe, o Bernardo, ele é um bebê cardiopata, então a gente não sabia o que estava por vir naquele momento ainda. A gente vai descobrir isso mais pra frente, que eu vou contar depois. Mas a gente já sabia que tinha uma vida ali e que ia ser muito amado, né? Obviamente. Foi muito amado, esperado, assim, acho que por mim, durante todos esses anos, porque eu sabia que no momento certo eu ia ser mãe de novo, ia poder curtir a maternidade de novo, que tinha sido tão intensa, como é pra todo mundo, né? Quando você tem um primeiro filho. E aí ele ficou segurando o teste lá, aí ele falou, e aí, você quer saber? Aí eu falei, quero. Ele falou, amor, você tá grávida mesmo. Aí ele tava lá mostrando que eu tava... Aí não lembro agora se era 1 ou 2 semanas, eu tenho a foto, vou colocar. E na hora a gente ficou olhando assim um pra cara do outro. Meu Deus, e agora, né? Agora já tá feito, né? Não tem muito o que fazer. E aí, nossa cabeça fervilhando, né? Falando, bom, a gente tem os planos do ano que vem. Falei, então tá. Então, meu trabalho era, tipo, o cargo que eu tinha na época era um cargo ok, que não era, assim, uma coisa tão essencial. Então eu falei, quer saber? A gente tinha os planos de passar um tempo fora. Então eu falei assim, bom, quer saber também? Eles não vão poder me encher o saco, né? Qualquer coisa eu peço uma licença não remunerada. Eu não tenho nenhum cargo essencial, então tá tudo certo. E começamos ali a fazer os nossos planos, mesmo sem saber, né, que eles iriam mudar por outro fator. Mas foi muito emocionante, assim, saber da gravidez do Bernardo. Depois disso, eu tive muita cólica, tive muita dor no seio de novo, né, igual do Benny, assim, mas era bastante mesmo do Bernardo. E eu continuei passando mal por bastante tempo, eu ficava muito tonta, parecia que eu ia desmaiar, assim, eu voltava. A minha boca ficava branca. Bom, eu sou super morena, né? Eu ficava branca, acho que da cor do Bernardo. Ficava muito branca. E realmente assim, dava pra ver que eu tava passando mal, sabe? Eu não conseguia comer. Enfim, foram sintomas assim. Algumas coisas foram parecidas, mas outras foram diferentes. Eu acho que essa coisa de eu quase desmaiar foi bem estranho, assim. Era bem horrível, na verdade. Principalmente porque você tá no trabalho, as pessoas não sabiam, né? E eu lá, tipo, meu Deus, tô passando mal. Mas enfim, foram esses meus sintomas da minha segunda gravidez. E eu volto depois pra contar como que foi. Vou contar direitinho. Eu fiz um vídeo usando somente meus stories, né? Que eu já tinha contado sobre como a gente descobriu a cardiopatia do Bernardo. Mas eu vou fazer um vídeo melhor depois e colocar aqui no YouTube, pra quem precisar usar aí, né, como fonte de informação. Porque quando a gente foi procurar, a gente não tinha tanta informação assim sobre o que ele tem, né? Que chama tetralogia de Fallot. E vou fazer esse vídeo, vou contar também como é que foi o parto do Bernardo, que foi assim, ó, maravilhoso. Foi muito maravilhoso. Por mais que a gente já sabia o que tinha ali por esperar, o parto dele foi maravilhoso. Foi simplesmente assim, eu e o Nando, a gente saiu nas nuvens, assim, sabe, do parto dele. E foi muito legal. Foi um parto que realmente, óbvio, foi intenso, foi dolorido, óbvio que dói. Eu tive parto normal, mas foi um parto que, assim, eu senti que... Falei assim, nossa, eu consegui, sabe? Assim, nossa, tipo... E não de me gabar por ser parto normal, não. A gente conseguiu como família, né? Todo mundo que tava passando... Todo mundo, né? Família, alguns amigos que sabiam. E a gente conseguiu, sabe? Assim, o Bernardo nasceu. O Bernardo foi até o final. Ele ficou na minha barriga até o final. E ele nasceu no dia que ele tinha que nascer. Por vontade dele. Não precisei ser induzida. E tinha uma corrente muito grande por ele. E ele nasceu assim, ó... maravilhosamente bem e tá aqui pra contar a história dele, né? Um dia ele vai assistir esse vídeo e ele vai saber tudo que eu senti. E por isso que eu gravo esses vídeos também. Eu quero muito ajudar, quero muito falar, né? Eu acho que é gostoso você contar essas coisas que depois você vai esquecer. Eu sou muito esquecida, eu não lembro nem da minha infância direito, coisas assim que às vezes
minha mãe me conta e fala, nossa, foi assim, eu não me lembro. Então eu quero lembrar. E eu quero ter de recordação pra um dia, se eles quiserem assistir e saber. Mas como foi isso com a minha mãe, né? Como seria ela contando, de repente, se eu não tiver a oportunidade de contar? Ou se, às vezes, tem coisas que acontecem que se eu contar pra eles, eles vão ver de uma forma diferente. Mas se eles assistirem, eles mesmos fazendo alguma coisa, né? Participando de alguma coisa, eu acho que vai ser completamente diferente a visão que eles vão ter daquilo. Então, eu quero muito continuar fazendo esses vídeos, tomara que dê certo. Eu sei que me falta tempo, mas por isso que eu vou gravando assim conforme der, mesmo com a minha casa bagunçada, mesmo sendo sem enquadramento perfeito, né, sem o som perfeito, sem o microfone perfeito, mas eu quero conseguir colocar aqui para se um dia esses meninos quiserem ver, eles vão saber como realmente foi, né, porque um dia às vezes pode ser que eu vá contar pra eles e nem lembre de todos os detalhes mais. Então é por isso, tá bom? E eu espero que eu possa ajudar alguém aí que esteja passando por esses primeiros sintomas de gravidez, que eu sei que é bem confuso, e todos eles foram realmente assim, 6 dias antes do atraso, e o meu positivo veio 6 dias antes do atraso também, tá bom? Mas é isso então, e eu espero vocês no próximo vídeo, e venho contar mais coisas sobre vida aqui na Austrália e filhos aqui na Austrália. Tchau!